Olá, sétimo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou falar com vocês, a nossa aula é sobre o handball, né? Que é o nosso aí, futsal com as mãos, podemos dizer assim, né? É um esporte onde o maior espetáculo é a grande quantidade de gols em uma só partida. É um jogo rápido com características de outros esportes como o basquete, onde se joga com as mãos, porém, ao invés de fazer cestas, os jogadores concretizam os lances em gols, aspecto semelhante ao futebol. E aqui no nosso caso, né, mais aí semelhante ao futsal, então, né? Então seria aí o basquetebol mais o futsal. Então nós temos o handball, tá? Fazer gols com as mãos. E nós temos relatos aí muito antigos de esportes parecidos com o handball, né? Muitos deles lá na Grécia antiga, né? Uma bola aí pequena, né? Bola do tamanho da bola de tênis, aqui no texto fala o tamanho de uma maçã. Também aí os franceses lá no século XVI, quando em 1948 também um jogo chamado como Handball surgiu pelo criador Roger Nielsen no Instituto Ortup na Dinamarca. Entretanto, no mesmo período há indícios entre os tchecos, irlandeses e uruguaios. Então, pessoal, aí no handball ele é diferente, por exemplo, do voleibol ou do basquetebol, que ele foi criado, falou assim, olha, vamos criar um jogo para atender tais necessidades. O handball não, né? Ele foi sendo processado, ele foi sendo construído aí com o passar dos anos. E lá em 1912, né, na Alemanha, um secretário aí de futebol da FIFA, ele criou aí o handball de campo, que hoje nós não temos mais o handball de campo, né? Era como se fosse o futebol jogado com as mãos, no mesmo campo do futebol de campo, mesmo tamanho, mesmo gol. E aí eu passava a bola com as mãos e fazia o gol, né? Mas da maneira que nós conhecemos hoje, né, foram os suecos, né? Começaram a adaptar isso aí lá em 1924. Os jogos de handball começaram a ser praticados em ambientes fechados com os suecos por volta de 1924. Por quê? Parecido aqui com o basquetebol, né? Com temperaturas muito baixas, viram-se obrigados a realizar essa modificação, além de diminuir o número de jogadores para 7 em cada equipe. Então, da maneira que nós conhecemos hoje o handball de quadra com 7 jogadores, foram os suecos que adaptaram o futebol de campo. E é muito parecido também quando o Seriani cria o futsal, né? Ele adaptou o futebol de campo para as quadras de basquete, na época lá no Uruguai. Aqui os suecos adaptaram o handball de campo para o handball de quadra, tá? Ele começa a fazer parte dos Jogos Olímpicos em 1936, com o handball de campo, tá? E aí, com o passar dos anos, né, o pessoal vai participando mais do handball de quadra, até que lá na década de 60, o handball praticamente deixa de ser praticado, o handball de campo, tá? Aí aqui nós temos as perguntas, né? Segundo o texto, o handball eu tenho aqui 4 alternativas. Você escolhe, lê o texto e a explicação que eu estou dando aqui no vídeo e marca a alternativa correta. Inicialmente o handball era jogado em campos com 11 jogadores por equipe. Quando e onde o handball passou a ser jogado em ambientes fechados? Essa é a atividade 6. Na atividade 7 é o handball aqui no Brasil, que ele chega após a Primeira Guerra Mundial com os descendentes de alemães que vêm aqui para o Brasil e iniciam ali principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, a praticar esse handball. Depois disso ele começa a se espalhar aí por todo o Brasil. E foi ali os Jogos Estudantis, né, lá em 1971, no terceiro Jogos Estudantis Brasileiros, que dá esse up aí pro handball aqui no Brasil, né? Quando ele foi incluído nesses terceiros jogos. Só você ter uma ideia, aqui ó, em 72 o handball teve a participação de aproximadamente 10 equipes e 10 feminino e 12 masculino. Em 73 foi 16 femininas e 20 masculinas, tá? A atual Confederação de Handball, ela foi fundada em 79, tem a sua primeira sede em São Paulo. O handball é muito praticado nas escolas do Brasil, né? Aí para finalizar, na atividade 8, quem trouxe quando o handball chegou ao Brasil? E o que favoreceu a difusão do handball em todos os estados brasileiros? A nossa atividade de hoje é essa aqui, né? São essas
esses dois textos e as perguntas para vocês responderem. Dia 26, que é quarta-feira que vem, nós não teremos aula porque é aniversário de Campo Grande, né? Pessoal, boa semana a todos. Não se esqueçam de fazer o bem sem olhar a quem e até a nossa próxima atividade.